Fala galera, beleza? Já se inscreveu? Já deu like? Já comentou? A seguir tem um corte muito importante na descrição aqui. Tem o assunto e você não pode ficar de fora. Qual foi a situação que você pegou a base no Santa Cruz e que você vê caminhando agora? Algumas mudanças, algumas coisas, Fernando. Olha, uma das principais situações que eu me deparei era a situação de treinamento da base. Você não consegue fazer uma base forte se você não tiver condição de treinar. Esse é o princípio básico do negócio. E nós não tínhamos um ônibus que pudesse levar os atletas para o treino. Isso, por si só, já causa um problema, que é você não ter a privacidade da base para treinar. Você teria que, para chegar no treino, teria que os atletas irem com o pai, com o empresário, ou seja, ali no CT do Santa é muito complicado, porque não tem um estacionamento externo, ou seja, você tinha que abrir as portas do CT para todo mundo entrar, e você acabava que o treinamento era muito complicado de existir. Então, uma das primeiras atos que, quando eu cheguei lá, foi tentar tirar o ônibus que estava lá parado há mais de 1 ano e meio, trazer esse ônibus de volta, para poder a gente fazer um treinamento onde a gente pudesse ter essa privacidade. Só que quando eu me deparei com isso, eu vi que eu tinha muito pouco tempo para a Copinha. E a gente tinha que levar um time para a Copinha onde a gente não tinha time. O time sub-20 tinha sido não dispensado, mas tinha sido afastado dos treinos após o Pernambucano do ano passado. E não tinha, o time estava sem treinar já há bastante tempo. O sub-17 da gente, a gente tinha formado para a Aldeia Cup, praticamente, e tinha poucos atletas, que dentro dele praticamente só um time mesmo. Então a gente teve que trazer de volta esses atletas para a gente conseguir estar apto para ir para uma copinha, que é uma competição tão importante. Então nós tivemos, na realidade, um desafio. No dia 8 de dezembro, nós conseguimos juntar os atletas e tivemos até o dia 30 de dezembro, e nesse meio, com o feriado de Natal, tudo muito complicado, final de ano, para treinar um time, formar uma equipe para levar para São Paulo. Então, formar esse time já foi difícil. E levar o time foi outro desafio, porque o time o Santa Cruz em si não tinha dinheiro, a gente estava sem dinheiro para conseguir as passagens. Então, nós conseguimos, através de muitas ideias, de patrocínios, de algumas ideias que tivemos, e colaboração também, o próprio esforço do presidente Bruno, o meu esforço pessoal, a gente conseguiu juntar recursos e conseguiu mandar a equipe completa para lá, com toda a estrutura, todos de avião, ida e volta, coisa que a gente, assim, pelo menos o que falam os atletas, aqui foi uma das logísticas, uma das melhores logísticas da Copinha que tivemos dentro desses anos que o Santa Cruz participou. Ou seja, a gente tentou passar para os atletas uma situação que desse, pelo menos, diminuísse essa distância desse fato de não ter tido um treinamento muito extenso para as outras equipes. Infelizmente, fomos desclassificados na primeira etapa, mas dentro do propósito que nós fomos para lá, para a Copinha, de participar, a gente viu que já colheu alguns frutos dentro de alguns atletas que foram, vamos dizer, que apareceram naquela situação. Então, essa situação foi que nós pegamos. A estrutura do clube, praticamente, assim, a nível de alojamento, precisava ser melhorada demais. E uma das coisas importantes que nós vimos é o seguinte: não adianta a gente ter base e não ter, dentro da nossa base, a condição desses atletas evoluírem. Não adianta. A gente vai trazer atleta para cá para formar para outro clube. Porque quando eles tiverem a primeira situação, eles vão sair do Santa e procurar outro clube e o Santa Cruz vai ficar a ver navios. Então, o que é que a gente também tentou fazer? O que é que nós não temos e o que é que nós precisamos ter? Essa foi uma das primeiras reuniões que nós tivemos. Então, dentro dessa ótica, a gente viu que a gente precisava ter um trabalho de força, a gente precisava ter suplementação, a gente precisava ter um ambiente onde os jogadores alojados pudessem desfrutar de um ambiente sadio. E a gente sabia que, na volta do profissional, isso tudo talvez não fosse acabar. Então, a gente, dentro dessa ótica, começamos a criar
ponto a ponto, dia a dia, uma estrutura física no Arruda que desse condição de, na volta do profissional agora, esses atletas continuarem com o mesmo trabalho. E isso tudo vem sendo feito com muita dedicação, apesar de muita gente estar sabendo que o Santa Cruz não é, como eu digo muitas vezes, não é segredo para ninguém como a situação financeira do Santa Cruz se encontra, mas a gente tem tido ideias e tem tido parcerias, e dentro de todas essas ideias e parcerias, a gente vem formando uma estrutura no Santa Cruz onde eu posso lhe garantir que qualquer atleta que hoje chega no Santa Cruz vai ter condição de evoluir dentro do Santa Cruz sem precisar procurar nada externo para isso.